Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Se cuidando e ficando em casa. Eu sou a professora Caroline e nessa aula de filosofia nós iremos continuar mergulhando sobre essa questão do racionalismo cartesiano. E nessa aula eu trago para vocês o nosso assunto, que é o racionalismo inatista. A gente já teve alguns conteúdos que já nos vão auxiliar na compreensão deste conteúdo. Vamos lá. Vocês lembram que Descartes distinguiu três tipos de ideias: as inatas, as adventícias e as factícias. Vamos relembrar. As ideias adventícias são aquelas que nos chegam a partir dos sentidos. Por exemplo, a cor que eu percebo com os olhos, o sabor que eu percebo com o paladar, o odor e a textura. E tem as factícias também, elas são provenientes da nossa imaginação. Uma combinação de imagens fornecidas pelo sentido e retida na nossa memória, cuja combinação nos permite representar e imaginar ideias e coisas que nós nunca vimos. Por exemplo, os elfos, super-homem, dragões, sereias, fadas, essas imaginações. O grande questionamento, porém, era de saber se todas as nossas ideias elas poderiam ser explicadas apenas desses dois modos. Será que o triângulo é uma ideia adventícia? Então, como a gente poderia explicar a sua perfeição? Então, ele pode ser uma ideia factícia. Mas como poderíamos explicar a sua universalidade? E a ideia de Deus? Como explicar que seres finitos e imperfeitos como os homens são, possam ter a ideia de um ser finito, infinito e absolutamente perfeito? A resposta de Descartes é de que, para além das ideias adventícias e factícias, os homens possuem as ideias inatas, e isso a gente já viu. Ideias que, nascidas conosco, são como a marca do Criador no ser criado, a sua imagem e semelhança. Vamos aprender um pouco mais das ideias inatas e compreender o que seria esse racionalismo inatista. Bora lá? Essas ideias inatas, claras e distintas, não são inventadas por nós, mas produzidas pelo entendimento sem recurso à experiência. Isso é característica do racionalismo. Elas subsistem no nosso ser, em algum lugar profundo na nossa mente, e somos nós que temos a liberdade de pensar ou não pensar. Representam as essências verdadeiras, imutáveis e eternas, razão pela qual servem de fundamento a todo o saber científico. Esse natismo produz a profunda confiança que Descartes tem na razão, fonte de todo conhecimento seguro e verdadeiro, faculdade universalmente partilhada. A razão, ou bom senso, é aquilo que define, é aquilo que separa, aquilo que define o homem como homem e o separa dos outros animais. Mas de que maneira essa razão opera? Mantendo afastada, bem longe, a hipótese de se fazer conhecer com base nos sentidos, porque essa eu já falei que é uma outra corrente que tem como base o sentido para alcançar o conhecimento. Então a gente vai manter isso bem afastado. Mantendo afastado essa hipótese de se fazer conhecer como base nos sentidos, pois para Descartes, esse só poderia conduzir a um conhecimento improvável e incerto. As operações da razão que conduz à verdade e à certeza são apenas duas: a intuição e a dedução. Descartes afirma: por intuição, entendo não a confiança flutuante que dão os sentidos, ou o juízo enganador de uma imaginação de más construções, mas o conceito que a inteligência pura e atenta forma com tanta facilidade e distinção, que não resta absolutamente nenhuma dúvida sobre aquilo que compreendemos. Deste modo, cada qual pode ver por intuição intelectual que existe,
que pensa que um triângulo é limitado só por 3 linhas, um corpo esférico por uma única superfície. E o que seria essa chamada intuição? Intuição é, portanto, um ato puro e atento da inteligência, que aprende direta e imediatamente noções tão simples, aquilo que vem de nós, que não pode restar qualquer dúvida. Essa é a característica da intuição, que dessa forma que a gente aprende, não resta nenhuma dúvida. Assim, o que caracteriza a intuição é a sua clareza, distinção e o seu caráter imediato, o fato de constituir um ato de apreensão total e completa, sem restar, sem deixar margens para dúvida. E dedução, o que seria? Dedução é, em primeiro lugar, um encadeamento de intuições, é um ajuntamento de intuições. Ela pressupõe, portanto, a intuição das ideias simples e das relações existentes entre elas, das quais conclui necessariamente outras ideias e outras relações, consequentemente lógica das anteriores. Então, ou seja, a partir do encadeamento das intuições, eu tenho ideias simples, que a partir dessas ideias simples, das relações entre essas ideias simples, eu concluo outras ideias e outras relações. Então, isso significa dedução. A dedução estabelece um encadeamento entre as proposições, um nexo lógico, antecedente e consequente, de tal modo que a verdade do antecedente exige a verdade do consequente. Uma relação onde um depende do outro, onde aquilo que foi aprendido antes depende daquilo que vai ser aprendido posterior. Assim, a dedução permite construir uma relação necessária entre as proposições, de tal modo que a verdade das proposições intuitivas possa passar para a conclusão. Essa questão de proposições, de conclusão, a gente vai aprender mais quando vocês cursarem uma disciplina chamada lógica, ou tiverem um professor que possa ensinar para vocês essa característica da filosofia, a lógica. Mas a gente tem que aprender agora o que significa dedução e o que Descartes afirma o que é dedução. E é isso aí o que eu disse para vocês. Então, aqui eu trago um mapa conceitual sobre esse inatismo racionalista, esse inatismo racional. Vamos lá perceber. Aqui está o ser humano. O ser humano, ele não adquire valores de ética e moral ao longo da vida. Para Descartes, o ser humano, ele já nasce com esses valores de ética e de moral com ele. Ou seja, o ser humano nasce pronto e pode ser por 2 motivos. Ou pode ser uma dádiva divina ou evolução natural, ou hereditariedade, mas ele já nasce pronto. Ele possui habilidades inatas que são causa de dúvidas, questionamentos e desenvolvimento de conhecimento, qualidades preconcebidas, ideias inatas, valores, princípios próprios, mais uma vez que nasceu com ele. Essas habilidades vão se lapidando, vão se construindo ao longo da sua vivência, mas que ele não adquire essas habilidades na sua vivência. Ele já nasceu com ela, mas a vivência vai fazer ele ir lapidando, mas não quer dizer que o meio social vá fazer ele adquirir essas habilidades. Eu vou explicar aqui logo abaixo. E essas ideias inatas, esses valores e princípios próprios, está dentro do conhecimento pessoal e verdadeiro dele. E que o meio social, como eu já falei, não influencia esse conhecimento pessoal e verdadeiro. Então, assim, gente, esse aqui é um mapa conceitual, um mapa mental, como eu peço para vocês fazerem em sala de aula, sobre o racionalismo inatista. É como essas ideias inatas influenciam no modo de pensar, na razão cartesiana, na razão de Descartes. É uma das características que faltava do nosso conteúdo sobre racionalismo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante.
Então, queridos, até a próxima aula. Fiquem em casa e se cuidem. Aguarde a atividade que eu vou passar para vocês. E é isso aí, tá bom? Abraços e até mais. Cheirinho. E é isso.